A paz de Cristo aí para todos que estão ouvindo. Passando aí só para contar um breve testemunho aí de uma experiência que Deus permitiu pela sua misericórdia que eu tivesse na minha vida. Quando eu mais precisei dele, ele estendeu a mão para mim e me deu essa experiência. E essa experiência eu tenho que contar ela para todo mundo enquanto eu viver na terra. Eu tenho que contar ela para cristãos, para não cristãos, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, porque é tão real para mim o que está acontecendo e o que aconteceu neste dia específico, que eu tenho que passar essa informação, porque Deus me pede para me fazer isso. Enquanto eu tenho vida, né? Eu tenho que fazer isso por amor a Deus, por amor a Cristo e por amor a vocês que vão escutar essa mensagem, esse vídeo. Enfim, durante muitos anos eu fiquei afastado da presença de Deus e eu estava muito rebelde. Não estava querendo orar, não estava lendo uma Bíblia, não estava jejuando, não estava querendo saber de coisas espirituais, estava bem rebelde mesmo. Estava com alguns vícios, enfim. E aí eu percebi que eu estava cego, mas cego mesmo. Até eu chegar no fundo do poço, espiritualmente falando, e onde tudo na minha vida começou a dar errado. E na vida financeira, saúde, minha vida sentimental também, alguns probleminhas no casamento, etc. Enfim. E aí eu tive que chegar nesse estado para mim tomar um baque, sabe? E acordar. E aí, quando eu cheguei nesse fundo do poço aí, como dizem por aí, né? Fundo do poço, eu me ajoelhei dentro da minha casa pela madrugada e orei a Deus. Eu me implorei a Deus a tua misericórdia, o teu amor. Confessei os meus pecados para Ele, confessei minhas falhas, confessei meus vícios, pedi a Deus ajuda para me libertar daqueles vícios, para me mudar de vida, né? Porque eu não queria permanecer daquele estado que eu estava deplorável. E aí, quando eu me abri com Deus em oração ali, dentro da minha casa, de joelhos, eu senti que Deus estava me escutando. E aí nesses dias eu tinha pegado uns dias de atestado, 15 dias na verdade, de atestado médico, para mim esfriar minha cabeça e ter aquela melhora, né, espiritual, e fazer um tratamento, né, para mim melhorar meu estado que eu estava naqueles dias. E aí depois que eu fiz essa oração, no outro dia, Deus me acorda 3 horas da madrugada. E eu já sabia que quando a gente acorda 3 horas da madrugada, Deus quer que a gente fale com Ele. E eu entendi aquilo e saí da minha cama, fui lá na sala, me ajoelhei, orei a Deus, me entreguei para Ele, agradeci a Ele por tudo que Ele estava fazendo. E eu tinha pedido perdão para Ele pela ingratidão que eu estava tendo, porque Ele me deu tudo na minha vida, minha família, meus filhos, minha casa, essas coisas materiais, essas coisas deste mundo aqui, Ele me deu. E eu já tinha me arrependido pela minha ingratidão. E eu senti que Deus me acordou naquele dia, 3 horas da manhã, para mim conversar com Ele. E eu fui conversar com Ele. E aí eu li a Bíblia, e eu fiquei umas 2 horas com Ele de madrugada, só agradecendo e orando e lendo a Bíblia. Aí no outro dia,
Na outra madrugada, Deus me acordou 3 horas da madrugada de novo. E eu falei, meu Deus, o Senhor quer me ajudar mesmo, hein? Obrigado, Deus. Obrigado pelo Senhor ter tido misericórdia de mim. Tá querendo me ajudar a sair dessa. Eu vou sair. Se o Senhor me ajudar, eu vou sair. Sozinho tá difícil, mas com o Senhor me ajudando, eu vou conseguir sair dessa. E aí eu levantei da minha cama, fui lá orar a Deus, ler a Bíblia, me entregar a Jesus. E eu comecei a gostar daquilo. E nos outros dias, que eu peguei 15 dias de atestado, nos outros 13 dias, Deus me acordou todos os dias pela madrugada, em horários variados, 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas. E eu fui atendendo a Ele. Começou a ficar muito sobrenatural aquilo para mim. E eu agradecendo a Jesus e me rendendo aos pés dele, buscando a santificação do meu corpo, da minha mente, pedindo a Ele para mudar uns pensamentos que eu estava. E eu comecei a melhorar naquele estado que eu estava. E já comecei a ficar mais feliz, mais tranquilo, mais em paz, porque o Deus do universo estava ouvindo a minha oração. E Ele mesmo estava me acordando de madrugada para mim orar a Ele, me entregar a Ele. Então, durante esses 15 dias, Ele me acordou todos os dias. E quando foi no último dia, Ele me acordou 3h30 da manhã. E eu senti Ele pedindo para mim ir lá na minha sala e orar a Ele. E eu orei, peguei a Bíblia e li. Li até o livro de Atos dos Apóstolos, onde tem escrito que o Espírito Santo, Deus, Jesus, quando subiu, falou com os apóstolos para não fazerem nada se antes do Espírito Santo chegar e batizar sobre eles, né? Batizar eles. E essa era a promessa de Deus, dar o Espírito Santo àqueles que obedecem a Ele, aqueles que obedecem a Jesus. Então, eu entendi aquela passagem bíblica ali, orei a Deus e fui dormir. Quando foi, me acordou 3h30, quando foi 5h10, mais ou menos, eu fui dormir. E quando foi 6h10, mais ou menos, eu ouvi a voz de Jesus me acordando. Eu tinha certeza que era Ele, porque eu senti uma santidade muito grande na voz dele. Uma pureza tão grande, mas tão grande. E o amor tão profundo, um amor tão profundo que parece que o céu se abriu em cima da minha cama. E eu senti aquele amor e eu comecei a chorar profundamente. E a minha esposa acordou e falou, por que você está chorando, rapaz? E eu falei com ela, Gisele, Jesus me acordou aqui. Eu tenho certeza que é Ele, Gisele. Estou sentindo um amor tão profundo por Ele agora. Mas tão profundo, tanta pureza na voz dele, tanta pureza, tanta santidade. Parecia que eu estava no céu. E aí eu senti a minha miséria que eu estava vivendo, os pecados que eu estava cometendo, e eu vi quanto que isso desagradava a Ele. E a partir daquele momento eu fui sentindo aquele amor e chorando. A única coisa que eu consegui fazer foi me levantar, me prostrar de joelhos diante dele e adorar ele, e glorificar o nome de Jesus por ele ter tido misericórdia de mim e me proporcionado sentir aquele amor tão profundo, um amor que não tem palavras para me explicar, não tem palavras humanas para me explicar. Naquele momento, se ele quisesse me levar desse mundo, eu ia ir feliz demais. E aí eu entendi por que aqueles discípulos deram a vida por Jesus, porque Ele é puro amor, o amor de Deus é real, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu entendi todos esses versículos que falam do amor de Deus, o amor que excede todo o entendimento, e eu senti aquele amor em meu corpo, em minha mente. E isso não é visão, nem é
revelação, nem é profecia, não é nada disso não. Isso foi real, fato real que aconteceu comigo. Ele me permitiu sentir isso por algum motivo, porque eu não sei que ele viu em mim, mas eu me prostrei, eu me entreguei diante dele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e em oração ali, em busca, em jejum naqueles dias ali, em sacrifício do meu corpo e da minha mente para ele. E ele me permitiu sentir aquele amor, e eu fiquei chorando, sentindo aquele amor até mais ou menos meio-dia desse dia. Porque se eu ficasse sentindo aquele amor durante todo o dia, ou durante esses outros dias, até hoje, isso aí foi em abril de 2024, 2025, se eu ficasse sentindo aquele amor todos os dias, eu não ia querer mais viver nessa terra, eu ia querer partir e estar com ele para sempre. E eu senti como vai ser o céu. O céu vai ser puro amor, um amor que não tem como falar em palavras. Não é esse amor que nós temos aqui na terra, que a gente ama nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos amigos. Não tem nada a ver com esse amor. É o amor de Deus, é um amor que transcende tudo que a gente imagina que seja amor. E ele me permitiu sentir esse amor esse dia que se Jesus me pedisse nesse dia a minha vida, eu daria a minha vida por ele, sem pensar duas vezes. E eu senti esse amor, senti aquele amor que os apóstolos sentiam por ele, e que ele sentia pelos apóstolos, e que ele sente por nós, por cada um de nós. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender de seus pecados, se entregar para ele, crer em Jesus, se entregar a Cristo, porque ele veio nos dar a vida eterna, e essa vida eterna está em Jesus. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê já está condenado, porque esse mundo aqui, tudo que nesse mundo aqui vai passar, tudo vai passar. Todos nós vamos morrer um dia. Hoje pode ser o último dia nosso de vida, hoje pode ser meu último dia de vida. Mas se eu morrer e for para esse lugar de amor que Deus permitiu que eu sentisse, eu vou ser a pessoa mais feliz que existe. E eu desejo tudo isso que eu senti, todo esse amor que eu senti, eu desejo para todas as pessoas que eu conheço, minha família, meus familiares, meus amigos, meus conhecidos. E assim, a toda a humanidade eu desejo esse amor, que conheça esse amor. E esse amor só pode ser revelado para quem obedece a Deus, para quem obedece a Jesus, para quem se entrega a Cristo, para quem busca de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, para quem tem um coração quebrantado diante de Deus, para quem se arrepende dos seus pecados, tem cometido contra Ele, contra a humanidade, contra a natureza. E quando a pessoa realmente busca a Deus, eu entendi tudo isso. Quando a pessoa busca a Deus de coração e busca o Espírito Santo, e busca se entregar a Jesus, corpo, alma, espírito, e deseja largar, abandonar, renunciar as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, o pecado deste mundo, e busca a santificação do corpo, como diz na Bíblia, sem santificação ninguém verá a Deus. Quando a pessoa busca essa santificação e se entrega a Deus em oração, em jejum e amor a Jesus, Jesus se revela para ela através do Espírito Santo. E é isso que aqueles apóstolos lá, aqueles primeiros cristãos faziam. Eles adoravam a Jesus de todo o corpo, de toda a alma, de todo o entendimento, com todo o pensamento e com todo o coração. E Jesus se revelou para eles, e eles morreram e deram sua vida por Cristo. E aí eu entendi tudo isso, sentindo este amor. E quando foi mais ou menos meio-dia, mais ou menos, esse amor foi deixando meu corpo assim, minha mente. E eu fui glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus e amando a Jesus, e, sabe, me entregando totalmente para Ele. E a partir desse momento Ele
vem me usando para me falar deste amor para as pessoas que me rodeiam. E eu tenho tentado passar essa mensagem aí para as pessoas. E um dos meios para me passar essa mensagem aí é a internet aí. Não quero fama, não quero nada aqui desse mundo, não. Eu só quero que as pessoas entendam que o amor de Deus é real. O amor de Cristo é real. Jesus é real. E tudo que ele falou ali na Bíblia, tudo vai se cumprir. E ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender de seus pecados e se entregar para ele. E ele mesmo vai fazer uma obra, ele mesmo vai abrir os olhos das pessoas e vai ressuscitar os mortos e vai dar vida àqueles que acreditarem nele. Vai dar vida, ele é a luz do mundo. E isso é a coisa mais real que vai acontecer com a pessoa, que aconteceu comigo e vai acontecer e vai continuar acontecendo até ele vir, ou então até a gente partir deste mundo aqui. E que nós venhamos a entender que Deus, ele ama cada um de nós. E ele não quer que a gente se perca. Ele não quer. A gente faz as nossas escolhas pelo nosso livre-arbítrio e pela nossa livre e espontânea vontade. Mas as escolhas que a gente faz na vida, às vezes, não é aquilo que Deus quer que a gente siga. Então as coisas começam a dar errado e a gente chega até o fundo do poço mentalmente. Às vezes uma doença, às vezes alguma coisa ruim que aconteça com a gente, é para alertar a gente que a gente está indo pelo caminho errado. Porque o caminho certo é Ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês aí. Espero que vocês entendam e recebam. Não estou querendo aparecer para ninguém, nem nada disso não. Porque Deus conhece meu coração, a minha vida. E hoje eu estou querendo viver com foco em Jesus Cristo. Porque Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Espero que esse vídeo chegue na maior quantidade de pessoas possível, porque eu quero engrandecer e exaltar o nome de Jesus Cristo. Eu amo Ele com todo o meu coração. Deus abençoe sua vida.